título na nossa mensagem, que é o cheiro da adoração. Amém, amados? Eu gostaria que os irmãos guardassem no coração esse título, amém? Para que os irmãos possam assimilar tudo que nós vamos meditar aqui hoje na palavra de Deus. Então os irmãos vão repetir comigo esse título, amém? O cheiro da adoração. Amém? Amém. Então, queridos, eu gostaria de meditar hoje com os irmãos sobre a história de duas mulheres. Uma que a palavra de Deus chama de pecadora. E muito provavelmente ela era uma prostituta. Já a outra mulher, ela era uma crente. Mas o interessante é que, embora elas tivessem uma conduta e um estilo de vida tão diferente uma da outra, essas duas mulheres tinham algo muito importante em comum. E nós vamos então abrir a palavra de Deus primeiramente no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 7, amém? Versículo 36. Lucas 7, versículo 36 ao 50. Graças a Deus. Amém? Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual desses, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a que mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés. Essa, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessas de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Deus glorioso, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Pai, nós te louvamos, te adoramos, nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus. E nós pedimos que o Senhor, esta noite agora, continue falando ao nosso coração. Fale conosco através da tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Mas essa passagem diz que um dia Jesus foi convidado para jantar na casa de um fariseu chamado Simão. E nós sabemos que os fariseus, eles estavam entre os maiores opositores do ministério de Jesus. Os fariseus, eles viviam criando armadilhas para tentar pegar o Senhor em alguma falta. E nessa ocasião aqui, não deve ter sido diferente.
Deus nos mostra que aquele fariseu, ele foi extremamente frio, grosseiro e mal educado com Jesus. Amados, era costume entre os judeus, quando eles recebiam um convidado em suas casas, eles oferecerem água e uma toalha para ele lavar os pés. Essa era uma tradição muito forte entre os judeus, tanto por uma questão óbvia de higiene, como também era uma questão de hospitalidade e também era um ritual de purificação entre os judeus. Então, meus irmãos, não oferecer água para um convidado lavar os pés era um ato de profunda grosseria. Era o mesmo que desprezar aquela pessoa. Era o mesmo que desonrar aquela pessoa. Era o mesmo que dizer para ele que ele não era bem-vindo. Ele não era importante. Ele não era desejado ali. Assim como também dar um beijo no rosto e ungir a cabeça do convidado com óleo era uma forma de honrar. Era uma forma de demonstrar afeto e respeito por ele. Só que aquele fariseu, ele não fez nada disso com Jesus. Por quê, meus amados? Primeiro, porque ele não tinha a mínima noção de quem era Jesus. Segundo, porque Mateus 28, versículo 18, diz que os fariseus morriam de inveja do Senhor. E em terceiro lugar, porque Simão, ele se achava o tal, para ter que honrar Jesus. Você sabe aquela pessoa que se acha importante demais? Você já conheceu uma pessoa assim que se acha a última bolacha do pacote? A última Coca-Cola do deserto? Era assim que os fariseus se viam, queridos. Queridos, eles eram vaidosos, eles eram arrogantes, eles eram soberbos, coisas que Deus abomina. E esse aqui, então, a vaidade dele, a soberba dele, o cegou a tal ponto dele achar que ele era melhor, que ele era mais importante que o próprio Deus encarnado. Amados, também era comum naquele tempo, quando aqueles anfitriões ricos ofereciam jantares, eles gostavam de fazer isso sempre com as portas abertas, permitindo que as pessoas circulassem no local onde aqueles banquetes eram oferecidos. Porque aqueles banquetes eram símbolo de status. Eles gostavam de realizar grandes banquetes para ostentar poder e riqueza. Por isso que para eles o interessante era que as pessoas vissem o que estava acontecendo ali. E diz a palavra de Deus então que nisto veio uma mulher da cidade, pecadora, como eu já disse, muito provavelmente uma prostituta, que ao contrário de Simão, o fariseu, ela reconhecia muito bem a sua própria situação de pecado, a sua situação de perdição. E não apenas isso, ela sabia quem era Jesus. Amados, embora aquele fariseu tenha convidado Jesus para jantar, embora Jesus estivesse lá na casa dele, Simão estava muito longe de Deus. Já aquela pecadora que nem foi convidada, ela estava muito mais perto de Deus. Porque quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós conseguimos entender o nível da nossa carência espiritual. Como Isaías, por exemplo. Os irmãos se lembram quando Isaías teve a revelação da glória de Deus, da santidade de Deus? Ele conseguiu olhar para ele próprio, para a situação dele. E ele disse: ai de mim, eu estou perdido. Amados, aquela mulher sabia que estava perdida. Aquela mulher reconhecia que ela precisava desesperadamente
desesperadamente de um Salvador. Ela sabia que precisava desesperadamente de Jesus, do perdão dele, da misericórdia dele, tanto quanto eu e você também precisamos. Mas mesmo ela estando numa situação tão desfavorável, aquela mulher estava decidida. Ela não temeu ser exposta. Ela não temeu ser humilhada. Queridos, ela não queria perder. E ela não perdeu a oportunidade, talvez a única da sua vida, de se prostrar em rendição e adoração diante de Jesus. Agora, amados, vejam o contraste entre a atitude daquela pecadora e a atitude daquele religioso fariseu. O texto nos diz que Simão não ofereceu água para Jesus lavar os pés, mas aquela mulher lavou os pés do Senhor com suas lágrimas. Simão não ofereceu uma toalha para Jesus secar os pés, mas ela secou os pés do Senhor com seus cabelos. Simão não beijou o rosto de Jesus, mas essa mulher, ela não cansava de beijar-lhe os pés. Simão não ungiu a cabeça de Jesus com óleo, mas essa mulher ungiu os pés do Senhor com bálsamo. Amados, o bálsamo era uma resina retirada de certas plantas, especialmente da região de Gileade. Por isso nós ouvimos muito falar, nós cantamos música, não é, sobre o bálsamo de Gileade. E ele possuía tanto um perfume delicioso, como também propriedades medicinais. Então, além do bálsamo perfumar, ele também era muito usado para curar e cicatrizar feridas. O bálsamo, queridos, era muito raro e muito valioso. Ele era um artigo de alto luxo. Então, queridos, aquela mulher consagrou ali ao Senhor o que ela tinha de melhor, o que ela tinha de mais caro, o que ela tinha de mais precioso. E ao ver a atitude daquela mulher, ao invés de se sentir envergonhado, o fariseu disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é essa mulher que me tocou. Amados, observem que Simão, ele nem falou em voz alta, ele só pensou. Mas Jesus é o Deus onisciente. Ninguém pode esconder nada daquele que tem olhos como chamas de fogo. Queridos, o olhar de Jesus foi mais profundo. O olhar de Jesus, ele vai além do que os olhos podem ver. Porque Jesus, ele vê, ele prescruta, ele sonda o mais profundo da nossa alma, o mais profundo do nosso coração. Então, sabendo o que Simão pensou, o Senhor contou uma história para ele. Jesus conta para Simão a história de dois devedores. Um que devia ao credor 50 denários. Um denário correspondia a um dia de trabalho de um trabalhador comum. Ou seja, aquele primeiro devedor devia o equivalente a pouco menos de 2 meses de salário. Ele devia 50 denários, 50 dias de trabalho. Já o outro devia 500 denários, ou seja, quase 1 ano e meio de salário, sem poder tirar 1 centavo para nada, para que ele conseguisse quitar aquela dívida. Queridos, embora os valores fossem bem diferentes, o certo é que nenhum dos dois tinha condição de pagar aquela dívida. Então, como nenhum dos dois tinha condição de pagar, o credor resolveu perdoar a dívida dos dois. Aí vem a pergunta do Senhor para Simão, versículo 42. Qual deles, portanto, o amará mais?
pagou tanto a dívida do que devia 50 denários, como ele também perdoou a dívida daquele que devia 500 denários. Quem vai amar mais? Quem vai ser mais grato àquele credor? Aí Simão respondeu: suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. Queridos, só quando a gente entende o quão perdidos nós estávamos, é que a gente consegue entender a grandiosidade do livramento que nós recebemos de Deus. Só quando a gente entende o nível da nossa perdição, é que nós conseguimos entender o quão maravilhosa e grandiosa é a graça que nos alcançou. Queridos, vocês entendem o quão perdido você estava? Você tem consciência que estava completamente, irremediavelmente perdido, caminhando para a perdição eterna, caminhando para o inferno. Mas Jesus teve misericórdia de você e veio aqui te resgatar. Amados, nós tínhamos uma dívida impagável com Deus, mas Jesus, ele assumiu a nossa dívida. Jesus pagou a dívida que era nossa. Colossenses 2 diz que Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Jesus o removeu inteiramente, encravando na cruz. Jesus não pagou a nossa dívida com prata e ouro, não. Ele pagou a nossa dívida com seu próprio sangue. Amados, esse foi o maior preço já pago por uma dívida. Esse foi o maior preço já pago por um resgate. O nosso resgate, a nossa libertação, a nossa salvação custou o preço do sangue do próprio Deus Filho encarnado. Amados, Lutero disse que o sangue de Jesus é tão precioso que apenas uma gota desse sangue inocente já teria sido mais que suficiente para perdoar, para pagar o preço dos pecados do mundo inteiro. E foi esse sangue poderoso, foi esse sangue precioso que foi derramado naquela cruz por amor a cada um de nós. Amados, esse preço altíssimo nos mostra o quanto nós somos amados por Deus, mas também nos mostra o nível do nosso pecado, o nível da nossa perdição. Custou o sangue do próprio Deus para que nós fôssemos livres, para que nós fôssemos perdoados. E Jesus disse para aquele fariseu que quem é muito perdoado, muito ama. Você acha que você foi pouco ou você foi muito perdoado? Os fariseus, eles achavam que todo mundo precisava do perdão de Deus, menos eles. Porque eles achavam que eles não eram pecadores. Mas ao contrário de Simão, aquela mulher reconhecia que era pecadora. Ela reconhecia que precisava da graça, do perdão e da misericórdia de Deus. Então ela não se importou por estar na casa de um religioso fariseu que a desprezava. Ela não perdeu a oportunidade que ela teve de derramar sua alma aos pés do Salvador. Ela ofereceu, queridos, o melhor que ela tinha. Ela ofereceu a mais sincera, a mais pura e a mais profunda adoração ao Senhor. E o que ela recebeu de volta? Ela recebeu de Jesus um bálsamo muito mais precioso, muito mais valioso, muito mais poderoso, muito mais perfumado do que aquele que ela derramou nos seus pés.
ela recebeu do Senhor um bálsamo que curou, que cicatrizou todas as feridas da sua alma. Ela recebeu do Senhor perdão, restauração, salvação e paz. Aquela mulher recebeu do Senhor uma nova vida. Queridos, o pecado cheira mal. O pecado é fedorento. Mas quando Jesus entra numa vida, tudo muda. A alma daquela mulher foi restaurada. A alma daquela mulher foi perfumada pela doce presença de Jesus. Amém. Agora, queridos, vamos abrir também João 12. Evangelho de João, capítulo 12. João 12, versículo 1 ao 8. Amém? 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma miga de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amados, nessa segunda história que eu gostaria de meditar com os irmãos, o ministério terreno do Senhor já estava chegando ao fim. Dentro de poucos dias, Jesus enfrentaria a cruz, e ele sabia disso. Então o Senhor se reúne com seus amigos para participar de uma ceia, para participar de um jantar especial. Meu querido, se você soubesse que tem poucos dias de vida, se você soubesse que dentro de uma semana você vai morrer, de que tipo de pessoas você se cercaria? Quem você gostaria de ter por perto? Jesus escolheu Marta, Maria e Lázaro. Jesus, ele era amigo íntimo daquela família. E aquela relação de amizade, de proximidade, a intimidade, o envolvimento daquela família com Jesus resultou numa bênção muito grande para eles. Porque uma das maiores demonstrações do poder de Jesus aconteceu em benefício daquela família. Jesus ressuscitou Lázaro quando ele já estava há 4 dias morto, em avançado estado de decomposição. Então, amados, aquela família que já amava o Senhor estava agora ainda mais cheia de amor e de gratidão por ele. E para demonstrar isso, Maria derramou aos pés do Senhor o bem mais caro, o bem mais precioso que ela possuía. Irmãos, lá no Evangelho de Lucas diz que Maria, ela gostava de ficar aos pés do Senhor para ouvir seus ensinamentos. E aqui novamente Maria se colocou aos pés de Jesus e num ato de profunda adoração, ela lavou os pés do Senhor com aquele perfume caríssimo e os enxugou com seus cabelos. Porque Maria sabia que ela não estava diante de um convidado qualquer. Ao contrário de Simão, Maria aqui também sabia que ela estava diante daquele que é a própria vida. Ela estava diante do próprio Deus Criador encarnado.
de água, ela usou o melhor que ela tinha para lavar os pés do Senhor. Ao invés de usar uma toalha qualquer, ela enxugou os pés do Senhor com seus cabelos. Amados, com aquela atitude, Maria estava declarando ao Senhor que Ele era o seu bem mais precioso, que Ele era a sua maior riqueza, e que o coração dela pertencia a Ele. Queridos, isso é adoração. Queridos, a palavra de Deus nos diz, Jesus nos disse que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Queridos, Deus procura adoração. Deus procura adoração. Será que Deus é carente de adoração? Amados, toda a criação adora o Criador. Lá no céu tem uma multidão incontável de anjos, de seres celestiais lindos, puros, maravilhosos, adorando ao Senhor dia e noite e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Amados, Deus não precisa do nosso louvor. Deus não precisa da nossa adoração. O nosso louvor, a nossa adoração não podem torná-lo mais glorioso ou mais adorado do que Ele já é. Mas Ele recebe o nosso louvor, Ele recebe a nossa adoração porque Ele nos ama. Deus não procura adoração, Ele procura adoradores. É a nós que o Senhor deseja, é a nós que Ele quer, porque Ele nos ama, e Ele nos ama com amor eterno. Queridos, o amor mais forte que existe nesse mundo é o amor de mãe. O amor de mãe é um amor incondicional, é um amor sem limite, é um amor que enfrenta medos, dores, é um amor que se doa sem esperar nada em troca. Uma mãe, ela pode ser a mulher mais frágil do mundo, mas vira uma leoa na hora de defender o filho. Não é assim? Queridos, mas mesmo assim, nunca que o amor de uma mãe pode ser comparado ao amor de Deus. Porque o único amor perfeito, o único amor eterno que existe é o amor de Deus. O amor de Deus é infinito, meus queridos. É por isso que lá em Isaías 49:15 diz assim: acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não venha compadecer-se do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. É por isso, queridos, que o Senhor recebe a nossa adoração, porque Ele nos ama. E a adoração verdadeira é fruto, é resultado de um amor genuíno pelo Senhor. Quanto mais você conhece ao Senhor, através da palavra, através da oração, através de um relacionamento íntimo, profundo, verdadeiro com Ele, mais você compreende o que de fato significa adorá-lo. Porque a adoração verdadeira, meus amados, não depende das circunstâncias. A adoração verdadeira não depende do nosso estado emocional. A adoração verdadeira não é só palavras, não é só música. A adoração verdadeira não é só emoção. Tudo isso faz parte, tudo isso é importante, mas não é só isso. Tanto que uma vez Jesus disse assim: olha, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amados, adorar é viver a vida de Cristo. Adorar é viver com Ele, por Ele e para Ele. A adoração verdadeira, queridos, tem cheiro. Sabe o que eu disse? A
A adoração verdadeira sobe até o trono de Deus, como cheiro suave, como perfume agradável às suas narinas. Amados, apenas com palavras é possível a gente disfarçar o que a gente realmente sente. Sim ou não? Podemos disfarçar ou não? Mas cheiro não. Cheiro não dá para disfarçar. Falar, eu posso falar o que eu quiser. Falar, até papagaio fala. Mas fica uma semana sem tomar banho. E depois tenta passar um perfume em cima do corpo sujo. Pode ser o perfume mais caro do mundo. Se você tiver mal cheiroso, se você tiver catinguento, só vai piorar ainda mais a situação. Porque cheiro não dá para disfarçar. Amados, Deus gosta de crente cheiroso. Crente tem que ser cheiroso. Porque se você é um adorador, você está muito perto de Jesus. E se você está muito perto de Jesus, o cheiro dele gruda em você. O cheiro dele fica impregnado em você. Lá em 2 Coríntios 2,15, Paulo disse: para com Deus, nós somos o bom perfume de Cristo. Para Deus, nós exalamos o bom perfume de Cristo. Amado, deixa eu falar uma coisa importante com os irmãos. A gratidão do nosso coração e a nossa adoração nos aproximam de Deus. Assim como a ingratidão e a murmuração nos afasta de Deus. Os irmãos sabiam disso? A murmuração, amados, nos impede de receber muitas bênçãos de Deus. Então, meu querido, se você é um adorador, cada vez que você pensar em reclamar de alguma coisa, agradeça ao Senhor. Nós temos tanto mais motivos para agradecer, amados. O apóstolo Paulo nos aconselha a em tudo dar graças. Cada vez que a insatisfação rondar o teu coração, adore ao Senhor. Experimente adorar a Deus ao invés de reclamar. A Bíblia diz que Deus habita entre os louvores do seu povo. O Salmo 22, versículo 3 diz assim: contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. O louvor do povo de Deus funciona como um trono para Deus, como um lugar de honra, onde Ele se assenta e se manifesta. Então, meus irmãos, quando nós adoramos a Deus, nós atraímos a sua presença. E a presença do Senhor traz paz. A presença do Senhor traz alegria. Onde a presença do Senhor se manifesta, milagres acontecem. É na presença do Senhor que a nossa fé é fortalecida. É na presença do Senhor que a nossa alma é saciada. Queridos, nós somos criados para adorar a Deus. Ninguém nesse mundo jamais encontrará satisfação completa e verdadeira enquanto não entender isso. Nós somos criados para adorar ao Criador. Ser um adorador é o verdadeiro sentido da nossa vida e da nossa existência. É por isso que um adorador, ele adora em todo o tempo, independente do lugar onde ele está. Seja na igreja, seja no trabalho, seja na nossa casa, seja na escola. Nós não entramos na presença de Deus quando a gente entra na igreja. Nós vivemos na presença de Deus, porque nós somos a habitação de Deus. Amém, amado? Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Amados, nós fomos comprados, e comprados por um alto preço. Nós não pertencemos a nós mesmos. Portanto, nós temos que viver para a glória daquele que nos comprou. Nós pertencemos a Ele.
Então, queridos, tudo é para Ele. O prazer do adorador está no Senhor, está em servi-lo, está em agradá-lo, está em adorá-lo. É por isso que a verdadeira adoração vai muito além da música. A essência da adoração é estar ligado, é estar apegado a Deus por amor. No Salmo 91, o Senhor diz assim: olha, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Só é possível adorarmos verdadeiramente a Deus se nós o conhecermos. Por isso que a adoração é viver com Ele, é viver por Ele, é viver para Ele. E isso, meus irmãos, não é nada obrigado, não é nada forçado. A verdadeira adoração flui naturalmente, ela transborda naturalmente de um coração que é apaixonado por Jesus. As pessoas às vezes perguntam, vive um eterno conflito. Crente pode ouvir música mundana? Crente pode cantar música mundana? Se a música for bonita, a letra não tem nada a ver, sempre surgem essas coisas por aí. Queridos, nós somos criados para adorar o Criador. O adorador é aquele que entrega tudo, é aquele que consagra tudo ao Senhor. Olha só, nós vimos que lá na casa de Simão, o fariseu, estava uma adoradora. Mas na casa de Marta, Maria e Lázaro, estava Judas Iscariotes. Eita, que aliás, perdeu uma ótima oportunidade de quebrantar o coração, de se render verdadeiramente a Jesus, de entrar naquela atmosfera de adoração, ou de pelo menos ter ficado calado, né? Já viram quando a gente fala assim, fulano perdeu uma ótima chance de ficar calado? Era mais ou menos essa que a situação de Judas. Se ele tivesse ficado calado, ele tinha lucrado muito mais. Porque Judas, ele achou a atitude de Maria um absurdo, um desperdício. Porque aquele perfume era caríssimo. Amados, 300 denários correspondia a quase um ano inteiro de trabalho. Mas olha o que diz o versículo 6. Olha só, isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Amados, Judas era ladrão. Judas era um mercenário. Ele estava longe de se preocupar com os pobres e muito menos de entender uma atitude tão profunda, tão verdadeira de adoração, porque ele era carnal, ele era avarento, ele era falso, ele era mentiroso. Amados, o coração de Judas era duro. Judas não amava Jesus, ele amava mais os prazeres terrenos, ele amava mais os bens materiais, porque o coração de Judas não pertencia a Jesus. Judas pertencia ao maligno, ele era do diabo, foi Jesus que disse isso. Amados, agora vejam que trágico. Judas ele andou lado a lado com Jesus durante 3 anos e meio. Judas foi testemunha ocular de todos os ensinamentos, de todos os milagres que Jesus realizou, mas ainda assim ele nunca se entregou verdadeiramente a Cristo, porque ele era ganancioso. Ele seguia Jesus interessado apenas em lucro financeiro, em proveito pessoal. Ele nunca permitiu que Jesus transformasse sua vida. Por isso acabou tendo um fim trágico. Irmão, Judas esteve tão perto. Ele teve um privilégio que poucos tiveram. Judas viveu o que muitos sonharam viver, mas mesmo assim ele não soube aproveitar. E infelizmente tem muitas pessoas ainda como Judas, que têm feito escolhas desastrosas, que têm trocado o que realmente é valioso e eterno por coisas que não têm valor real, por coisas passageiras.
Mas ao contrário de Judas, Maria amava a Jesus. E só quem sabe quem é Jesus, só quem conhece ao Senhor de verdade mesmo, é que pode amá-lo a ponto de abrir mão de tudo, a ponto de renunciar tudo por ele. E essa é a melhor escolha que alguém pode fazer nessa vida. Porque, queridos, não existe tesouro maior, não existe bem mais precioso, não existe riqueza ou prazer maior que pertencer a Cristo. Queridos, para encerrar, você se lembra quando o povo de Deus estava prestes a sair do Egito, o que aconteceu? Está lá em Êxodo 5. A Bíblia diz que Moisés chegou para Faraó e disse assim: olha, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa sair o meu povo para que me celebre uma festa em meu louvor no deserto. Queridos, isso é tudo que o diabo não quer, sabia? Tudo que o diabo não quer é que nós adoremos ao nosso Deus. Sabe o que Faraó fez quando Moisés falou isso? Ele falou para os capatazes dele assim: olha, esse povo está muito ocioso, eles estão com o tempo sobrando, aumenta a carga, aumenta o serviço deles, para que eles não tenham tempo de adorar o Deus deles. E o diabo tem usado essa mesma estratégia nesses últimos dias. Ele sabe que está muito próximo o dia da nossa partida, então ele está tentando nos deixar cada vez mais sobrecarregados. Amados, a gente trabalha de sol a sol, não é verdade? É muita sobrecarga, é muito cansaço, são muitas preocupações. Todo mundo está andando esgotado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Nós não conseguimos mais tirar um tempo de qualidade para orar, para meditar na palavra, para cultuar ao Senhor. Queridos, tudo que o diabo quer é desviar o nosso foco daquilo que é mais importante. Porque nós somos criados para adorar a Deus. Antes de qualquer coisa nessa vida, amados, nós somos adoradores. Então, que o Senhor nos ajude, antes de tudo, antes de qualquer coisa nessa vida, a honrá-lo, a adorá-lo. Que nós honremos, que nós adoremos ao Senhor, sim, através da música, através dos louvores, através das nossas palavras, através do nosso culto, mas também através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Que cada intenção do nosso coração sejam agradáveis diante do nosso Deus. Porque só assim, queridos, o nosso louvor vai chegar até o trono de Deus, como perfume agradável à sua presença. Amém? Então nunca se esqueça disso, meu Deus. Você é um adorador. Não deixe de adorar o Senhor a todo tempo. Não deixe que nada roube de você o tempo que pertence ao Senhor, o tempo de adorar o Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos.